Muito boa noite a todos, bem-vindos ao Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Hoje, sexta-feira, dia 19 de outubro. Sextou para vocês? Para mim, não sextou. Eu estou aqui 10h30 gravando esse vídeo, estava conversando com minhas fontes no TSE, minhas fontes na PGR e também com especialistas em direito eleitoral, para trazer aqui para você mastigadinho, né, toda esse imbróglio aí que está da campanha aí do Bolsonaro, do Haddad, essa briga jurídica. Vocês viram, quem não viu, eu repito aqui, no início da noite nós noticiamos no site que o TSE resolveu abrir a investigação, a ação de investigação eleitoral solicitada pela campanha do Haddad contra o Bolsonaro, com base naquela matéria da Folha de São Paulo, matéria que não traz prova nenhuma. Além disso, a PGR também pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o crime de uso, né, de campanhas aí, de redes sociais, né, disparo em massa de MSS, de WhatsApp, mas também redes sociais de uma maneira geral, né, o uso das redes sociais, o uso desses aplicativos de comunicação para campanhas, né, para campanhas, o uso ilegal disso para campanhas, que isso é crime eleitoral. Então a PGR pediu essa abertura, mas frise-se, ela pediu a abertura da investigação em virtude de indícios, né, inclusive de matérias jornalísticas que foram publicadas, não só essa da Folha, mas outras matérias, matéria até do ano passado da BBC, que falou das campanhas de 2014, do uso de bots, de toda essa guerrilha virtual, etc. Então a PGR pediu a abertura de uma investigação para ambos os candidatos, tá? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diria o Rodrigo Janot. É importante isso porque a Polícia Federal terá um mandato maior para poder investigar não só o possível uso desse tipo de campanha de guerrilha virtual por parte da campanha do Bolsonaro, mas também por parte da campanha do Haddad. Eu até lembro aqui, caso, como a PGR não colocou, não incluiu isso no pedido de abertura, eu lembro à Polícia Federal que, olha, nós já temos um inquérito em curso, aberto aí há 2 meses, que apura o uso pelo PT dos chamados cybermortadelas, o escândalo dos cybermortadelas, ou o mensalinho do Twitter, como parte da imprensa chamou. Esse escândalo era o quê? O PT pagando ilegalmente influenciadores digitais para fazer campanha para candidatos do PT. Então, o Wellington Dias foi beneficiado com isso, inclusive governador reeleito do Piauí. Gleisi Hoffmann foi beneficiada por isso, olha, deputada eleita. O Lula foi beneficiado por isso quando estava na sua pré-campanha. Então, assim, já tem um inquérito aberto lá em Minas. Esse inquérito, eu pedi informações ao Ministério Público lá e me disseram que o inquérito está em sigilo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: acho delicado que o Ministério Público tenha uma investigação como essa e não preste satisfação no meio de um processo eleitoral com essas denúncias todas à luz do dia, né, com essa briga jurídica à luz do dia, isso tudo acontecendo. Então está pesando muito para um lado e não está pesando para o outro, porque, afinal de contas, se ficar comprovado que foi feito uso disso também para a campanha do PT, isso tem um impacto na campanha do Haddad, né? Como não? Na campanha não só do Haddad, mas também desses petistas eleitos, né? Então isso tem que colocar para frente. Eu espero até que a Polícia Federal pegue isso aí, compartilhe, peça compartilhamento de provas e use essa investigação e coloque isso dentro da sua apuração, que tem que ser uma apuração ampla, tá? Bom, isso aí é outra coisa. Essa investigação criminal vai demorar. A gente vai então para a ação de investigação eleitoral que está no âmbito do TSE. O ministro Jorge Mussi, um ministro experiente, tomou a decisão de abrir esta ação a pedido do PT, como a gente noticiou ontem, mas com uma ressalva. Ele não concedeu nenhuma medida cautelar solicitada pela campanha do Haddad. Nem busca e apreensão, nem quebra de sigilo telefônico, telemático, nada, nada, nada. O que significa isso? Significa que não há, ele não pediu, ele não tomou medidas para a obtenção de provas
E ele inclusive ressaltou que a matéria jornalística, embora seja um indício, ela não tem provas. Então, como ela não tem, a matéria não tem provas e a possibilidade de obtenção de prova a partir de medidas cautelares, ela não existe, porque o ministro se negou a conceder essas medidas cautelares, de duas uma, ou a campanha do Haddad tem uma gaveta cheia de provas, né, ou não terá provas para instruir esta ação. E a tendência desta ação é morrer, né, morrer de inanição fática. Então, essa é a situação. Para piorar, a estratégia jurídica deles foi a pior possível, ainda bem, porque eles pegaram os empresários, né, as empresas que eles acusam, as agências que eles acusam de fazer esses disparos massivos aí de WhatsApp, eles colocaram como réus, né, como parte e não como testemunha, né? Eles poderiam usar, pegar esses empresários, chamar para colaborar como testemunha do processo e aí, a partir desses depoimentos, abrir a possibilidade de produção de provas. Então, praticamente a gente está vendo que o Mussi tomou essa decisão de abrir a ação para evitar o escândalo ali, né, o mimimi desse pessoal da campanha, evitar essa pressão que eles fazem. Hoje foram lá, a Glaze, o Eugênio Aragão foram ao TSE pressionando a Rosa Weber, então estão fazendo um lobby pesadíssimo. Então assim, olha, para evitar essa encheção de saco, nós vamos abrir, mas não vamos conceder medida cautelar. Então a responsabilidade por produzir as provas vai ficar absolutamente por conta da campanha do Haddad. E pelo visto eles não têm provas, né? Porque se tivessem provas, essas provas estavam publicadas lá na Folha de São Paulo. Então, essa é a situação. A decisão do Mussi é uma decisão inteligente, estratégica e que não foi tomada, obviamente, sozinha. O Mussi é um cara muito experiente, ele gosta de conversar com o colegiado ali, com os outros colegas, com os ministros, e certamente teve o respaldo de outros ministros do TSE para tomar a decisão que ele tomou. Olha, gente, é isso, tá? Então fica essa é a situação, vamos dizer assim, concreta, tá? Agora vamos para a situação subjetiva. É importante que as pessoas entendam como funciona a lei, tá? Eu ouvi muita gente dizendo assim, não importa, o Bolsonaro não pediu ajuda, então não vai acontecer nada com ele. Se o empresário quis doar, o problema é do empresário. Infelizmente não é assim a lei eleitoral. A lei eleitoral, quando fala do abuso do poder econômico, ela pune o candidato, sim, mesmo que ele não tenha feito qualquer pedido, tá? Então assim, o empresário, se na ação ficar provado que houve esse tipo de pagamento, né, para impulsionar essas campanhas via WhatsApp, por parte de um empresário, de outro empresário, e isso for significativo ao ponto de representar um abuso do poder econômico, o candidato pode ter a sua candidatura cassada, sim, tá? Isso é uma loucura? É uma loucura, mas ela é real, tá certo? A lei deixa isso muito claro. Mas, como eu disse para vocês, não é tão fácil provar esse tipo de coisa, né? A gente sabe que muitos empresários podem cometer, sim, esse tipo vamos dizer assim, de erro, né? O próprio dono aí da Havan, que é acusado diretamente, ele nega, foi ao TSE, negou também lá formalmente, nas redes sociais tem gravado vídeos aí e tal, vamos dizer assim, ironizando a matéria da Folha, inclusive disse que vai processar a Folha de São Paulo. Ele está muito certo em dizer que ele não fez nada disso. A campanha do Bolsonaro também, acabei de falar aí ainda há pouco com o presidente do PSL, o Gustavo Bebiano, que me garantiu também, muito tranquilo, que o Jair Bolsonaro nunca pediu para ninguém fazer isso. E olha, eu sou testemunha, tenho feito a cobertura dos bastidores dessa campanha aí desde o início, e de fato já vi, meses atrás, antes de surgir essa informação aí, até doação física, né, doação de dinheiro, o Bolsonaro tem rejeitado. Ele mandou até devolver dinheiro que foi depositado, ele mandou devolver.
Então, eles estão muito tranquilos. O Bebiano disse que vai aguardar a citação para apresentar a defesa. Vão entrar no TSE com um pedido de retratação e um pedido de direito de resposta na Folha de São Paulo. Então segue aí as estratégias jurídicas de cada um. Até o presente momento, as partes envolvidas, acusadas, negam absolutamente qualquer tipo de ilícito nesse sentido, o uso de WhatsApp, campanha de WhatsApp, seja para fazer fake news, seja para o que for. E por parte aí da campanha do Haddad, a acusação ela carece de elementos probatórios, carece de provas, não tem nada que sustente essa acusação. O WhatsApp hoje se manifestou e disse que fez uma declaração, que ela foi inclusive manipulada, né, por muitos veículos de comunicação, mas ele fez uma declaração protocolar, dizendo que inclusive eles têm uma tecnologia, né, de ponta que permite a identificação de anomalias no uso do aplicativo e que, quando essas anomalias são identificadas, rapidamente são banidas essas contas, esses números são banidos. Então já citou ali que desde o início da campanha, mais de 700 mil números, grupos, né, perfis aí foram banidos do WhatsApp em função desta prática do aplicativo, não é em função de denúncia da Folha de São Paulo. Eles já fizeram isso, não fizeram nada hoje em função disso, tá certo? E eles deram como exemplo, olha, considerando essa denúncia de vocês, considerando que a denúncia é verdadeira, o que acontece justamente é isso, essas empresas que fazem isso, a gente, normalmente, quando a gente identifica isso, a gente desabilita, impede, bloqueia, toma as decisões, vamos dizer assim, as medidas necessárias para isso. E aí disse, inclusive, que não ia tomar medidas de restrição da formação de grupos de WhatsApp, nem do envio de mensagens, como aconteceu na eleição na Índia, e o PT queria isso, os esquerdistas queriam isso, né? Aquela turma que foi para o Twitter, essa turma de fact-checking, é um absurdo o que eles estão fazendo, é censura na veia, tá? Essa gente agora se atribuiu um distintivo de censor. Censor. É jornalista querendo censurar jornalista. Isso aí é um absurdo total, querendo censurar a liberdade de expressão, melhor dizendo, querendo censurar as pessoas. O mercado se autorregula, tá? Vamos falar aí de mercado? Não tem que ficar metendo bedelho nisso, agora tem que dizer quantas mensagens e quantos grupos você, cidadão, pode participar no seu aplicativo de mensagem. Então, olha, é uma estupidez. É de uma estupidez, essa gente tem que botar a mão na consciência. Eu conheço essa gente, conheço vários dessas pessoas aí. Alguns não conheço, outros eu conheço. Estão fazendo caca, estão fazendo besteira. Ponham a mão na consciência, olhem para trás o que vocês vão deixar na sua trajetória. Isso aí é estupidez, tá? É criminoso, não pode ter censura, tá certo? Então é isso aí. E voltando, eu falei isso ontem, mas vou aqui, voltando para essa questão do WhatsApp, então o que o WhatsApp faz automaticamente, em função até das regras dele, olha, identificou aí uma anomalia, elimina. Identificou anomalia, elimina. Tá certo, é isso aí. Tem que ser assim, mas tem que ser de forma democrática, até porque é o seguinte, se o WhatsApp começar aí com um discurso, igual estavam falando aí, não, a gente está identificando pelo conteúdo, uma coisa é você identificar pelo volume, né? Você está identificando o volume de conteúdo, de mensagens que estão sendo, que está ali transitando, né? E aí identificar essas anomalias justamente em função disso, do volume de informação, do volume de disparos. Outra coisa é você falar de conteúdo. Se o WhatsApp começar a falar de conteúdo, vai eliminar conteúdo de ódio, não sei o que, significa que o WhatsApp está tendo acesso ao conteúdo. E aí isso é uma quebra, né, de confiança, porque existe ali a informação, né, regra do WhatsApp, inclusive que os chats são criptografados. Ninguém tem acesso, até a Polícia Federal já pediu, às vezes, um outro juiz mais doidinho quer quebrar sigilo de WhatsApp, e o WhatsApp sempre diz que não pode. Então, se isso mudar, vai ficar ruim para o WhatsApp, né? Então, é isso aí. Então, olha, gente, em tese, na teoria, a lei ela é assim. Então, existe um risco
na teoria, de você ter um empresário doido que vai lá, faz uma distribuição em massa do negócio, e isso prejudicar o candidato, mesmo que o candidato não tenha autorizado, existe sim. Tá? Mas isso é uma discussão que precisa ser feita, ela precisa acontecer dentro de uma instrução processual que tenha provas de que isso aconteceu. Sem provas não é nada, a gente está falando tese, a gente está falando aqui da lei, da letra fria da lei, mais nada, a gente está falando aqui de forma teórica, né? E inclusive essa questão, o próprio uso do WhatsApp, o que significa, né? Tem várias questões embutidas nesse debate. O que é o abuso? É o disparo de 1 milhão de WhatsApp, de 10 milhões, dentro de um universo de 140, 150 milhões? Qual é o tamanho disso? O que é considerado abuso? O WhatsApp pode influenciar? Se 1.000 pessoas recebem um WhatsApp para votar no Haddad, essas 1.000 pessoas vão votar no Haddad? Isso influencia realmente, desequilibra o jogo democrático, o processo eleitoral, influencia o eleitor? Isso tem que ser, isso é uma discussão interna dentro desse debate, né? Então não é tão simples, não é tão fácil. Agora, o importante, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: hoje, mesmo com a decisão de abertura aí que os petistas estão comemorando, ela não é tão positiva como se pensa para o PT, para o Haddad. O que se tem é quase uma abertura aí meio que protocolar, para evitar a chiadeira, mas ao mesmo tempo o que importa nisso aí é que o ministro negou as cautelares para obtenção de provas para este processo. Então, ou a turma do Haddad traz as provas, ou não tem prova, né? Não vão usar a justiça, com base numa matériazinha de jornal, para produzir provas, para justificar então o objetivo deles de ganhar essa eleição no tapetão, porque eles vão perder, é feio, né? Até porque vocês estão vendo aí, pesquisa de opinião, enfim, hoje inclusive saiu uma pesquisa aí do Vox Populi, eu ri, né? Eu dei aqui, encomendada pela CUT, gente. Vox Populi, né? Pesquisa do Vox Populi, para quem não conhece, Vox Populi é aquele instituto que foi pego na Operação Acrônimo, foi citado na delação do Palocci, né? Ele ficou, inclusive, prometeu entregar tudo, já entregou, né? Relações ilícitas aí, relações com Andrade Gutierrez, etc e tal. E esse instituto tá aí fazendo, ainda está na praça, fazendo pesquisa encomendada pela CUT, que mostrou ali uma diferença irreal. Isso tinha que ter punição, né? Igual a matéria da Folha, tem que ter punição também uma pesquisa dessa, mostrando o Bolsonaro e o Haddad com uma diferença de apenas 6 pontos percentuais. Então assim, é ridículo, é de rir, mas infelizmente está acontecendo, está aí e, enfim, nada é feito, né? Então, olha, é mais ou menos assim, eles podem tudo, as pessoas de bem do outro lado não podem nada, né? Isso precisa mudar. Nunca vi um negócio tão difícil de se resolver, né? Nunca vi tão difícil de matar a porra do negócio, entendeu? Porque realmente fica ali, parece zumbi, né? Vai, quando você acha que morreu, volta, né? E tá sempre aí atazanando a vida da gente. É um absurdo, a gente tem que evoluir, gente, tem que virar essa página, né? Então, domingo que vem, sem ser esse aqui, o próximo, eu espero que isso aconteça. E olha, vamos ficar atentos, né? A gente aqui, eu estou dando uma mensagem de, vamos dizer assim, de esperança, né, para vocês, mas temos que ficar atentos, porque tudo pode acontecer. Essa gente, como vocês viram aí, é uma gente atrapalhada. É uma gente atrapalhada, o Eugênio Aragão se atrapalhando aí, mas é uma gente que se articula de toda maneira, usa a máquina, usa os seus amigos no judiciário, no Ministério Público, usa de tudo para poder criar tumulto no processo eleitoral e tentar ganhar no tapetão. O próprio Eugênio Aragão, hoje eu publiquei, tinha falado para vocês aqui que tinha visto ele na Polícia Federal, mais cedo eu publiquei mostrando que ele esteve lá, entregou um dossiê de fake news, quer dizer, tentando, forçando, então eles vão pressionando, eles usam, né, de uma forma a justiça e o aparato do Estado que não tem precedentes, né? O que o Lula faz lá dentro da cadeia, tentando toda hora
um recurso, toda hora um recurso, toda hora monopolizando a justiça, tão importante para o resto da sociedade, e está aí um sujeito, um partido, monopolizando a justiça. Hoje, inclusive, eu vou encerrando aqui, hoje, inclusive, a PGR, num desses inúmeros recursos do Lula, disse que, em função até daquela coisa de dar entrevista e tal, se posicionou negando qualquer tipo de entrevista, dizendo o seguinte: olha, o Lula é um detento, não é um comentarista político. Então, muito bacana, muito importante que isso seja dito, né, pela procuradora, que isso seja confirmado pela justiça, para a gente parar com essa sanha dessa gente. Mas olha, tem coisa para se resolver. Os perfis do Lula nas redes sociais estão ativos e se manifestam como se ele mesmo estivesse escrevendo. Então, se ele é um detento e não pode se manifestar politicamente, esses perfis não podem estar ativos. Tem que acabar com isso aí. Fica aí a mensagem, inclusive aí agradecendo a participação dos nossos leitores. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência. Mais uma semana que nós enfrentamos juntos aqui. Não deixem de distribuir o vídeo, de assinar o canal, quem não assinou, de curtir o vídeo, dar o joinha ali, espalhar isso nas redes de vocês, sem disparo em massa, sem contratar empresa para fazer isso. Disparem aí nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, da sua tia, da sua avó, tá bom, gente? E nós nos vemos então na segunda-feira em mais um Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Um bom final de semana, um bom descanso a todos vocês. Tchau.